Livro do profeta Isaías, capítulo 45, versículo 22. Isaías, capítulo 45, versículo 22. Nos diz assim a palavra de Deus: olhai para mim e sereis salvos, todos os moradores da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Segundo Crônicas, capítulo 25, são 3 referências que a gente vai ler. Segundo Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 25, versículo 2. Fez ele o que era reto perante o Senhor, porém não com inteireza de coração. Um pouquinho à frente, capítulo 33, só virando a página aí, né? Segundo livro das Crônicas, capítulo 33, o versículo 2. Nos diz assim: fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Podemos assentar por vontade? Bem, se nós já vimos o nosso pastor, lógico, não sabia que ele ia nos conclamar essa noite, né? Mas é basicamente o chamado que eu tenho aqui na parte final da mensagem. São 3 partes. E eu entendo agora porque que agora à tarde eu apaguei e reescrevi, né, a parte final dessa mensagem. Já nós vamos entender esses minutos que temos. Na primeira parte, onde nós lemos Isaías, Deus está quando ali há um diálogo, né, falando de Ciro, Deus, ele fala para a sua nação, para o seu povo, dizendo assim: olha, a solução para vocês. Tanto é que os versículos anteriores, no capítulo 45 e o versículo 22, nos fala sobre obras feitas das mãos dos homens, aos quais eles estavam adorando. Aí o Senhor vem e diz: olha, a solução para vocês não está nessas obras, mas está em olhar para mim, o vosso Criador. Aí, o título que eu coloquei nessa mensagem é A Vida em um Olhar. Mas não é aquele olhar natural, aquele olhar comum, como nós iremos explanar, por isso que eu li 3 referências. É um olhar diferenciado. Eu calculo que a igreja do Senhor já percebeu que tudo se começa pelo olhar. Os casados aí sabem bem disso, né? A gente olhou, agradou, daí a pouco conquistou, daí a pouco casou. Não é assim? E com Deus também não é diferente. É por isso que o Senhor então fala a Isaías, e Isaías escreve: olhai para o Senhor, todos os moradores da terra, e sereis
salvos. É muito glorioso a gente poder enxergar, não é? Eu fico preocupado quando o grau que começa a diminuir, daí eu já tenho que correr atrás para renovar, né? Porque a visão fica turva, fica embaçada, você já não consegue enxergar um pouco mais adiante. Mas ter visão espiritual vai muito além do que olhar as coisas naturais. E o que é lindo é que nós só iremos conseguir enxergar, viver e ter o sobrenatural de Deus nas nossas vidas quando a gente entra no processo ou quando nós acabamos de sermos instigados nessa noite a estarmos na presença de Deus em oração, ou seja, olhando para o Senhor. A recomendação bíblica é aos Hebreus, né, ele diz: olha, olhando para Jesus, que é o autor e o consumador da vossa fé. É um olhar diferente. É muito lindo quando a gente canta, por exemplo, o hino 15 da harpa cristã: eu aconselho, eu andei, perdido, vaguei. Aí mais adiante nos diz aqui o hino maravilhoso, né? Então os meus olhos abriram. Mas não vamos adiantar a mensagem, né? Essa parte é lá para o final. Mas, diante disso, nós só teremos vida se nós olharmos para Jesus. Sabe, amados, vida natural é fácil ter. Basta você ter alimento, ter as necessidades, né, segundo a OMS, necessárias e básicas para a manutenção da vida. Porque isso a gente adquire enxergando, vendo e trabalhando, não é assim? Agora, vida espiritual é um pouco diferente. Se faz necessário, então, um esforço diferenciado para se ter vida espiritual e desfrutar as coisas da parte de Deus para o ser humano. Israel não estava enxergando isso, então Deus para e diz: olha, espera aí, a solução não está na obra das tuas mãos, a solução está aqui no vosso Criador. Aí talvez você pense assim: mas você acabou de ler Deus dizendo olhar para mim, mas como que eu vou enxergar a Deus? Aí você pode dizer: olha, é impossível enxergar, é impossível ver a Deus. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, ele diz assim: ó, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O salmista, no Salmos 34, e o verso 5, ele diz assim: olharam para ele, para Deus, e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos, porque olhou para Deus. É lógico que eu não consigo pegar Deus, colocar no recipiente, né, e contemplar como eu contemplo a água aqui. Porque eu preciso de fé, eu preciso enxergar o sobrenatural, eu preciso viver o sobrenatural na minha vida. Lá no Evangelho de João, no capítulo 9, no versículo 25, o capítulo 9, né, basicamente, ali relata a história de um cego de nascença. Quer dizer, alguém que não enxergava, né, não enxergava. Aliás, se é de nascença, ele nunca havia visto o rosto dos seus pais. Ele tinha pais, porque o texto nos mostra ali um diálogo, né?
E a vida dele era mendigar. A vida dele era esmolar, pedir esmola. Até que um dia Jesus passa, né? E aí o texto nos fala que Jesus então tem um diálogo com ele. É o Deus que você e eu servimos. Olha que glorioso, que gostoso, né? Por isso que temos que ir a Ele em oração mesmo. Cuspiu na terra. Você já ouviu essa história muitas vezes, mas sinto o agir do Espírito Santo na tua vida, porque eu sinto ele na minha vida. O nosso Jesus cuspiu na terra, fez ali um barrinho, colocou no olho daquele moço e disse: vai ao tanque de Siloé, lava. E o texto bíblico nos diz que ele foi, lavou-se e voltou enxergando. Aleluia! Glória a Deus soberano. Daí a pouco alguém questiona, agora sim o versículo 25, alguém questiona dizendo: olha, é pecador, né? Ele diz: olha, uma coisa eu sei, se é pecador eu não sei, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Mas porque ele tinha enxergado antes de ter visão natural a glória de Deus, que é Jesus. Eu anotei aqui, olha, assim, ó: Deus se oculta aos olhos sem fé e entregues ao pecado, porém Deus se revela aos que se entregam a Ele. Sabe por que nós vivemos muitas vezes nos complicando? Porque nós não nos entregamos a Deus. É por isso que eu disse nessa noite, o título da nossa mensagem é: a vida em um olhar, mas é em um olhar seguro para Jesus. A segunda parte da nossa mensagem, onde a gente leu aqui no livro das Crônicas, no capítulo 25, e o versículo 2, nos diz assim: fez ele, Amazias, no caso, o que era reto perante o Senhor, porém não com inteireza de coração. Amazias, ele olhava para Deus. Amazias nos mostra aqui que ele fazia tudo certinho. Ele era aquele cidadão, aquela pessoa, se você desse um troco a mais, ele devolvia. Ele era aquela pessoa que, digamos assim, se ele estivesse cantando na igreja, ele cantava os hinos da harpa, acompanhava a orquestra. E se ele fosse músico, ele até tocava. Se ele fosse obreiro, ele até pregava. Se ele fosse professor da escola dominical, ele até ensinava. E o texto nos mostra que ele até desfrutava de milagres sobrenaturais de Deus na sua vida e na vida do seu exército. Agora trazendo para o texto, porque nós vemos aqui na sequência algumas vitórias que Deus dera a Amazias no comando da nação de Israel. E o interessante é que ele não era qualquer um, ele era o rei, ele era aquele que deveria ir primeiro a Deus. Mas mesmo desfrutando de tudo isso, podendo pregar, podendo cantar, desfrutando de milagres, nós vemos aqui, porém, fez o que era reto perante o Senhor, não porém com inteireza de coração. Aí chegamos à segunda parte da nossa mensagem, ou seja,
Amazias não tinha voltado-se 100% para Deus. Amazias mantinha uma reserva que ainda precisava ser lapidada, precisava ser alcançado por Deus. Desfrutava de muitas coisas, porém ele não conseguia desfrutar do melhor de Deus para a sua vida. Esses dias alguém dizia assim para mim: por que a minha vida não muda? Por que a minha vida não muda? Aí quando eu li esse texto, eu lembrava, né, desse cidadão, não é daqui, mas porque não havia uma entrega total para Deus. É isso, amados e queridas irmãs, que nessa noite nós somos chamados a nos entregarmos mais para Deus. Fazer o básico é fácil, tendo uma entrega superficial não é difícil, porque não existe muitas renúncias. Qual será o meu nível de entrega para Deus? Qual será o teu nível de entrega da tua vida para Deus? Quanto de reserva nós ainda mantemos? E muitas vezes eu até reclamo: a minha vida não muda, eu estou com 40 anos, eu estou 30 anos, eu estou 20 anos na igreja. Mas a dificuldade não está no pastor, a dificuldade não está em Deus, está em mim mesmo, que não abro mão das reservas. Eu podia ir mais além aqui, eu podia dizer que Amazias, se ele estivesse entre nós, ele até dizimava, ele até ofertava. Porque o versículo que nós lemos aqui, ele nos dá essa condição, porque nos diz, mais uma vez eu leio: fez ele o que era reto perante o Senhor, porém não com inteireza de coração. O que vai fazer a diferença na minha vida, na minha casa, na tua vida, é uma entrega total a Deus. Irmãos, muitas vezes eu falo assim, né? Mas é vergonhoso eu chegar e dizer: olha, eu preciso, pastor, ou eu preciso ir lá na frente. Na conclusão aqui, eu coloquei que Jesus está voltando. Eu coloquei assim, a reflexão: está próximo o dia em que tudo fica claro para todos. E neste dia, neste momento, eu não terei mais oportunidade para aceitar uma pena e dizer: Senhor, eu quero uma entrega total da minha vida a Ti. O pastor falou momentos atrás de tempos difíceis que estamos vivendo esses dias. Agora, recente, nas minhas meditações pessoal, eu falava: Senhor, será que eu aguento? E não está difícil de baixar algumas situações complicadas no nosso país, concernente à nossa fé. E aí eu falava com Deus: Senhor, me ajuda e me fortaleça, porque eu não sei o que está por vir. E mais uma coisa eu sei: eu preciso continuar olhando para Ti. Eu preciso continuar desfrutando da Sua graça, do Seu poder, da Sua bondade. E se quiserem me tirar isso, qual será a minha reação? Qual vai ser o meu comportamento? Será que eu vou fazer como o rei Amazias aqui e vou dizer: olha, vamos meio a meio, né? Eu soberano. E queridos, meio a meio para Deus não serve.
Eu trabalhei 9 anos com uma colega de trabalho, ela saiu ano passado da empresa. E há uns meses atrás, antes dela sair, ela falou assim para mim: sabe, eu nunca te falei, Paulo, sempre está me falando da igreja, sempre eu vejo você indo para a igreja, vejo atividades, vejo você falar da tua convivência com a Sirene, mas há uns 20 anos atrás, ela contou a história, né, de uma enfermidade incurável que estava cometendo o seu corpo. Ela dizia: daí o meu esposo saiu comigo, não tinha mais solução, o médico já tinha desenganado, eu ia realmente morrer. Aí entramos numa igreja. Quando eu entrei, fizeram um apelo, eu fui à frente para receber a oração. Levantou alguém, veio e falou em profecias comigo. E aí eu fui curado naquela reunião. Daí eu dizia para ela: tudo bem, mas então por que você não volta para Jesus? Já há 20 anos tu experimentou isso e está nítido no teu corpo. Inclusive o esposo dela foi à eternidade e ela permanece viva. Mas as reservas que ela quer manter, não deixa ela ir a Jesus. Quando ela saiu da empresa, eu alcancei por telefone e disse: olha, e daí agora? Vai voltar para Jesus ou vai continuar na mesma vida? A resposta é: não dá, porque eu só consigo voltar à metade. Mas desfrutou do milagre. E sabe, amados, quando nós desfrutamos do milagre de Deus, a palavra de Deus vai nos dizer que lá na frente, no dia do trono branco, isso servirá como acusação, como sentença, porque eu desfrutei do agir de Deus, mas eu rejeitei. Olhar para Deus, a segunda parte tem que ser 100%. A terceira parte é o outro versículo que a gente leu, nos fala de um homem. E quando eu li a biografia dele aqui, ou parte, eu como homem dizia assim: olha, isso aí não tem mais jeito. Eu até escrevi aqui na minha anotação, porque nós temos aqui: fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara das possessões, né, de Canaã, diante dos filhos de Israel. Ou seja, Manassés. Se nós continuarmos lendo aqui o texto, nos diz assim: ó, ele edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: Jerusalém porei o meu nome para sempre. Veja o que ele fez no versículo 6 do capítulo 33: queimou os seus filhos em oferta, fazendo-os passar pelo fogo. Aí o final do versículo 7, no 6, tem várias situações que ele fez aqui. No final do versículo 6 está escrito assim: tudo isso para provocar a Deus. Ou seja, ele fazia e a intenção dele era provocar a Deus. Ora, era o representante constituído, né, como monarca, como rei de Judá, para instruir o povo. Porém, agora o que ele estava fazendo? Provocando a ira de Deus. Ele fez mais ainda. Ele colocou ídolos dentro do templo de Deus. Era como se nós tirássemos, né? Tem uma frase linda aqui, ó: ao Senhor toda a glória. Ele foi lá, tirou uma frase linda e colocou um ídolo. Ou seja, trabalhando totalmente o contrário. Aí, se nós
olhando para a história dele, nós iríamos dizer, como eu coloquei aqui, né? Esse camarada não tem jeito. Quantas vezes nós olhamos para alguém e dizemos, olha, isso aí não tem jeito. Mas aí, a palavra de Deus, ela vai nos dizer que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia, ou a cada manhã. E as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Sinta o refrigério de Deus. Oh, glória a Deus. Aí sabe o que esse rapaz aqui, que eu acabei de analisar a situação dele, que está no capítulo 33 aqui, segundo Crônicas, e eu usei a expressão, olha, esse camarada, esse rapaz não tem mais jeito. Sabe o que aconteceu com a vida dele? Nós saímos de um que servia a Deus metade, e agora entramos na situação de um que não queria nada com Deus, muito pelo contrário, ele fazia tudo para provocar a ira de Deus. Mas aí, a partir do versículo 10, nos diz que ele foi levado para o cativeiro. Veja, quem só provocava Deus. E quando chega lá no cativeiro, nos diz aqui, versículo 11, pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército, rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram para a Babilônia. Ou seja, colocaram ele numa prisão, numa masmorra, e ainda colocaram-lhe ganchos. Eu olhei aqui só na referência bíblica, gancho faz-nos entender que ele foi preso com ganchos no nariz, além das correntes. E ele não conseguiria escapar daquela situação, ou seja, o que restava para ele era a morte. O rapaz que nós acabamos de ver aqui, que servia a Deus só metade, não tinha uma entrega total, não tinha as reservas, o texto aqui vai nos dizer que ele teve que fugir e morreu como fugitivo. Mas não deixou de servir a Deus só pela metade. Não teve uma entrega total. O segundo agora que nós estamos vendo aqui, que é o Manassés, já o texto nos diz então que ele agora é aprisionado. Aí o versículo 12 do capítulo 33 nos diz, ele angustiado suplicou deveras ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais, e fez uma oração. O que nós somos chamados agora há pouco para fazermos? Orarmos mais. Aí na sequência ainda aqui, versículo 13, fez-lhe a Deus uma oração, e Deus se tornou favorável para com ele, atendeu-lhe a sua súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Ou seja, houve uma entrega 100%. Aí se nós continuarmos lendo aqui o texto, nos diz, olha, depois edificou um muro fora da cidade, né, para proteção, tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e os ídolos, restaurou o altar do Senhor, os sacrifícios, as ofertas, ordenou que Judá servisse ao Deus de Israel. Mas o que houve aqui agora? Aquele que eu dizia, olha, não tem mais jeito, esse aí vai morrer, né? Vai morrer na prisão.
Mas o texto nos diz que ele se humilhou, ele olhou para Deus e disse: Senhor, tenha misericórdia de mim. E nós acabamos de falar que as misericórdias do Senhor são novas ou se renovam a cada dia ou a cada manhã. E agora nós concluímos dizendo assim: Amazias fez tudo certinho, mas não se entregou a Deus, até experimentou milagres. Manassés fez tudo errado, mas se entregou a Deus 100%, e Deus o restituiu porque ele reconheceu que o Senhor era Deus. Então, assim, a vitória, amados, para a minha vida, o único embaraço, o empecilho é eu mesmo. Porque quando eu quero, eu consigo decidir e dou espaço para Deus agir. Deus, tu chegou aqui no Manassés, muito menos, né? E disse para ele: olha, tu tem que ser diferente. Não, teve que partir dele. Nós vemos aqui que ele se humilhou, que ele voltou-se para Deus e Deus agiu. Então o que falta, Paulo, para você ser mais abençoado? Bom, é só eu olhar para Deus e me entregar 100% para Ele. O pastor não sabe o que eu preciso render-se e deixar Deus agir na minha vida. A minha esposa também não sabe, porque esse é o meu particular com Deus. Agora Deus sim, Deus é que sabe aonde eu preciso deixar Ele ser Senhor da minha vida. Deus vai se render a quem se rende a Ele. Então entrega-te ao Senhor nessa noite. Faça aqui como Manassés. Eu sei que ninguém de nós aqui está como Manassés. Talvez nós estamos como outro rapaz aqui que nós acabamos de explanar aqui, né, que é Amazias. Metade. Mas nessa noite, Deus está me dando uma nova oportunidade para eu me entregar totalmente para Ele. Porque a salvação só virá para aqueles que verdadeiramente olharem para Jesus. E só irá desfrutar do melhor de Deus aqueles que se entregarem a Deus 100%. Amados, queridos, ser só metade é fácil. Mas Deus não é Deus de metade. Deus nos quer por inteiro. Aleluia, glória a Deus. Quando Paulo fala na carta aos Coríntios, ele fala de dois tipos de homem: homens carnais, homens espirituais. Ambos enxergavam a vida e o próprio Cristo de forma diferente, mas só desfrutavam e só vai desfrutar da glória de Deus aqueles que forem espirituais. Paulo chega a dizer: olha, agora nós veremos assim como um espelho, né? Apesar que na época o espelho era bem diferente do que temos hoje, mas mesmo hoje, com os espelhos tão avançados, nós não enxergamos 100%. Mas ele diz assim que um dia, quando nós chegarmos à presença de Deus, então nós o veremos, né? Face a face. Chega a nos dizer ali no capítulo 13, versículo 15 da carta de 1 Coríntios: agora eu conheço em parte, mas naquele dia eu conhecerei como Ele é. Mas para chegar lá, não pode ser metade. Aí eu finalizo, retornando a oportunidade ao nosso pastor, dizendo assim: olhamos para Jesus nessa noite, deixamos agir. O que você tem, o que eu tenho, vai ficar por aqui e não serve de nada. Agora, meu espírito e minha alma, a palavra de Deus nos diz que esses voltarão para